Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é sexta-feira da Paixão. E a Paixão de Cristo sempre desperta muitas curiosidades. Muita curiosidade em muita gente. Por isso, em muitos lugares, realizam-se encenações da Paixão de Cristo. Mas, apesar de toda boa vontade e intenção, não conseguiremos descrever o sofrimento do coração, da alma, do espírito, pelo qual Jesus passou e continua passando até hoje. Assim como cada encenação mostra sua visão da paixão de Cristo, no texto sobre o qual vamos meditar, o evangelista João concentra sua atenção na pessoa de Jesus, mostrando que a sua paixão é a consumação da vontade de Deus, conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 16 a 30, que eu passo a ler agora. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. Escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprissem o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Molharam
no vinagre uma esponja, puseram a esponja num bastão de esopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: está consumado. Então, baixou a cabeça e morreu. Meu amigo e minha amiga, Jesus disse: está consumado. Como acontece a consumação na cruz de Cristo? Vejamos. Primeiro, na cruz, Jesus revela o poder de Deus. Jesus carrega a sua cruz até o local da crucificação para mostrar que nos seus ombros estão as cruzes de toda a humanidade. Com a inscrição Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, INRI, João nos mostra que Jesus é mesmo o Rei dos Judeus. Sim, ele é o Rei dos Judeus, que todo o povo esperava e que, ironicamente, foi condenado à morte pelos líderes religiosos que pregam a palavra de Deus no templo. João mostra que Jesus é o verdadeiro rei dos judeus e não o imperador. Sua túnica é inteira, sem costura. Somente o sumo sacerdote é que usava uma túnica assim, inteira e sem costura. João mostra que agora Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. E ao sortearem a sua túnica e darem-lhe vinagre para beber, os soldados, sem querer, participam do cumprimento das Escrituras, conforme o Salmo 22, versículo 18 e Salmo 69, versículo 21. Segundo, a consumação se dá que na cruz floresce a solidariedade. Sob a cruz estão pessoas solidárias com Jesus, como a sua mãe, Maria, Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, e a irmã de Maria, a irmã da mãe de Jesus, e o discípulo amado. São pessoas que tiveram uma experiência de vida com Jesus. Estas pessoas estão lá para levar solidariedade à mãe de Jesus e ao próprio Jesus, mostrando que quem caminha com Jesus está com ele em todas as situações. A cruz nos leva a olharmos para os irmãos, a olharmos para Cristo. Na cruz, terceiro lugar, renasce a esperança. Ao dizer que está tudo consumado, Jesus nos mostra que ele cumpriu em detalhes tudo o que Deus havia ordenado a ele. Que ele foi fiel a Deus até a morte, mesmo não suportando esse sofrimento, que ele carrega agora sobre os seus ombros os pecados da humanidade, que com a sua morte
selou a reconciliação entre Deus e a humanidade, que agora ele se revela ao mundo como único Senhor e Salvador, que toda a armação para lhe tirar a vida não funcionou, pois a semente do reino de Deus já foi plantada, já germinou e já está crescendo. Que agora a vida e a morte de todas as pessoas estão nas mãos de Jesus. Que a cruz é derrota, sim, para aqueles que veem em Jesus um fraco, um derrotado. Mas é o poder de Deus para quem crer nele como o nosso único Senhor e Salvador, que se esvaziou, que se deu, que se entregou por nós na cruz. Ao baixar a cabeça e morrer, Jesus nos mostra que Ele, como Senhor da vida, entrega espontaneamente sua vida a Deus. Na verdade, não conseguiram destruí-lo, porque ele tinha o comando da vida e da morte, pendurado em dores, gemendo. Mesmo assim, ele tinha o controle, ele tinha o poder da vida e da morte consigo. O poder da morte, de vencer a morte. O poder de, a partir da cruz, renascer uma nova esperança, uma nova vida. Naquela época, as pessoas não sabiam que ao pendurá-lo na cruz, semearam definitivamente a vida plena entre todas as pessoas. E por estar tudo consumado, nós podemos crer, podemos ter esperança e amar em meio ao sofrimento. E ter certeza de que os nossos sofrimentos não têm a última palavra em nossa vida. Porque Jesus continua carregando sobre si todas as cruzes. Ele carrega a sua cruz, a minha cruz, a cruz de todos nós. Em quarto lugar, a cruz cria comunhão. Sim, comunhão. Ao dizer, mulher, eis aí o teu filho, e eis aí tua mãe, Jesus nos mostra que quem está com ele e defende o seu projeto de vida digna e justa, não fica perdido em meio ao sofrimento, porque sempre haverá alguém para consolar, mostrando que há esperança, mesmo quando a morte está diante de nós. Jesus nos encoraja a olhar, caminhar e agirmos em favor das pessoas desesperadas, angustiadas, desoladas, entristecidas, que veem suas esperanças irem por água abaixo. A cruz de Cristo nos alerta de que lado nós estamos. Daqueles que fazem as pessoas sofrerem ou daqueles que se solidarizam com as outras pessoas.
A cruz de Cristo faz com que olhemos nos olhos de quem sofre, de quem não consegue expressar sua dor, sua angústia. Nos faz abraçar os desanimados, estender as mãos aos caídos e denunciar as injustiças. Mas a cruz de Cristo nos leva a dar nomes aos pecados pelos quais Jesus foi crucificado e continua sendo crucificado hoje em dia. A cruz nos leva a uma reflexão do nosso comportamento para com Deus e para com os irmãos. A cruz de Cristo nos leva a continuarmos a consumação do amor, da solidariedade, do acolhimento entre nós. Por isso, a cruz é o poder de Deus. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário, compartilhe com quem você quiser. Você pode usar ela também onde você achar que tem que ser usada. E eu tenho meu canal de YouTube, mais uma vez a propaganda, né? Tem meu canal de YouTube, Pastor Willi Topfer. Convido você para se inscrever nesse canal. E eu quero desejar a você uma abençoada Sexta-feira da Paixão, uma abençoada, vamos dizer assim, final de Semana Santa. Que seja um período de reflexão sobre o significado da morte de Jesus em nossa vida. E nós vamos nos voltar a ver novamente no domingo de Páscoa. Então, até lá.